que acontece? O que acontece é que cada grupo social, quando a gente fala grupo social, existe uma tendência de pensar que é dentro das capitais. Não, estou falando grupo social dos índios, inclusive. Cada um tem seu sistema de administração. Então, de acordo com a necessidade do controle, da organização, vai se criando isso. E essa coisa do sexo, como é uma coisa que vem muito do instinto, se deixa, o ser humano vira bicho-bicho. E existe uma cabeça pensante, existe uma consciência e existe uma alma que procura organizar isso para que não vire, com tudo isso que eu estou dizendo, que nós, os humanos, temos, ainda existe a missa negra com pessoas transando com animais, inclusive. Então, veja se isto larga. Então, eu acho que, de acordo com os grupos sociais, vão se vendo, os administradores, dirigentes, vão vendo quais as necessidades e vão criando regras e leis, e quando não funciona, vai no medo. Aí entra a religião, impondo medo, porque é pecado. Às vezes, os próprios pais, dentro de uma família, colocam medo. Isso há muito pouco tempo acontecia. Ainda existe pessoas que fazem isso, pais que fazem isso. Colocar nos adolescentes medo, porque percebe que estão se masturbando. Então, ao invés de ficar de acordo, entender, explicar e dar uma orientação, já coloca medo, isso é pecado, isso não sei o que e tal. Ainda existe isso. Então, é de acordo com, na minha opinião, sempre lembrando que é a minha opinião, essa é a minha verdade, não tem que ser a verdade de vocês, sempre lembrando disso, mas eu entendo assim, que essas coisas, essa coisa de falar de sexo, na minha casa, por exemplo, com os meus filhos, e hoje com meus netos, a gente não tem problema. Ao contrário, a gente fala que é a chance de orientar, não deixar ir para os cantos escuros da vida, né? E depende muito também da forma que é colocada para a criança esta proibição. Porque você pode, como foi dito, e que isto é o correto, você muda o foco. Então, muda o foco, dê uma outra coisa para ela brincar. Porque uma criança de 3 anos, ela está brincando com ela mesma. Agora, dizer não pode, isso é feio, quer dizer, ela já ouviu que isso está errado. Aí, como é que ela vai ter uma relação sexual livre se ela aprendeu desde cedo que isso era errado? É aquilo que nós falamos agora há pouco. A mulher, antigamente, ela era criada para ser casta, para ser absurdamente... Tanto que, se ela casasse e não fosse virgem, era um problema muito sério. Então, nós estamos muito próximo disso. Isso não é uma coisa do século, sei lá, isso é aqui. Na minha infância era assim. Né? Aquela glória de botar o lençol na janela com sangue, casei com uma virgem. Enfim, gente, isso é coisa ultrapassada, é cabeça completamente fora do normal. A gente precisa, sim, orientar, mas não proibir dizendo isto é errado.